Agora no Bom Dia Clube, entrevista. Olá, bom dia, e estamos de volta. Agora são exatamente 8 horas e 57 minutos e o papo é sério. Vamos falar de reforma tributária. Então, você que está nos ouvindo no seu automóvel, você que está na sua casa, no seu trabalho, você que é empresário, seja pequeno, médio ou grande, tem MEI, fica ligado na Rádio Clube, porque o papo é super interessante e eu gostaria muito que você aumentasse o volume do seu rádio, porque a convidada merece toda a nossa atenção. Nossa convidada é Elisângela de Paula Kuhn, ela que é advogada, contadora, palestrante e presidente da G Brasil, esposa, mãe e avó da Martina. Bom dia, Elis, tudo bem? Bom dia, Cláudia, bom dia, amor, bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio Clube. É um prazer enorme estar aqui nessa casa novamente. Elis, o prazer é sempre nosso. Eu sei que a sua agenda é sempre muito corrida, mas você sempre dá o privilégio de poder vir aqui para nossa audiência e conversar um pouco. A gente está falando de reforma tributária e é uma ebulição, né? O Brasil está passando por muitas coisas, né? E muitas mudanças e grandes mudanças. E quem não prestar atenção, quem não estiver atento, vai se perder. Então, eu queria que você começasse falando para a gente por que as empresas precisam começar a se preparar agora, mesmo que a reforma está entrando somente em 2026. É isso mesmo? Isso, Cláudia. Na verdade, assim, é bem importante reforçar que a reforma tributária, ela já é uma realidade sem volta. Ela é uma emenda constitucional aprovada. A gente está lidando com aprovações e regulamentações da reforma tributária desde 2023, porque às vezes pode ter uma falsa sensação assim, o Congresso está olhando para outras coisas, não vai olhar para isso, vai ser adiada, né? Assim, o brasileiro sempre conta com uma postergação. Então, assim, é bem importante afirmar que não há adiamento. A revelia de quem é governo, de quem for presidente, de eleição, ela está posta e ela vai acontecer e vai influenciar a vida de todos os brasileiros. É uma realidade. É uma realidade. Então, ainda a gente falta algumas regulamentações, isso é preciso reconhecer que nós não temos as alíquotas ainda, então a gente tem toda a estrutura base da reforma e não tem a alíquota. O que é um absurdo, né? Porque as empresas já estão comprando, já estão fazendo todo o planejamento do ano que vem, isso é óbvio, quem não fizer isso... por exemplo, uma empresa que importa, até chegar um produto aqui é coisa de meses, né? Uma logística, né? Mesmo quem fabrica, está fabricando agora, obviamente, para vender o ano que vem. E as empresas ainda não conseguem fazer cálculos, elas conseguem entender estrutura, conseguem entender o que vai mudar em relação a cliente, a fornecedor. Saiu todas as notas técnicas, Cláudia, em relação à mudança das notas fiscais. Então, a partir de 1º de janeiro do ano que vem, a gente tem um modelo de nota fiscal exigido para todos os negócios novo. Ontem até assistindo, a gente usa os finais de semana para botar em dia as lives da vida sobre o tema, né? E aí já tinha, trocando ideia com os nossos parceiros do G Brasil, já tem software, os grandes softwares dizendo, o cliente que não me solicitar adaptação ainda esse mês, eu não vou mais fazer para janeiro do ano que vem. Então, porque tem a questão da nota técnica, que tem um layout unificado para o Brasil, mas às vezes as empresas têm especificidades, né? Então, que precisam ser atendidas. Então, eu tenho uma preocupação enorme, Cláudia, porque eu não vejo... A gente agora vai fazer o 4º evento para clientes, né? A gente está movimentando muito a nossa clientela, mas eu não vejo esse assunto sendo trazido para o dia a dia do empresário, né? A gente não vê sendo discutido isso. Não, né? Até parabenizo vocês da Rádio Clube por estar trazendo esse tema, porque a gente não vê, né? Eu acho que assim, as entidades empresariais, a gente precisaria ter mais discussão sobre esse tema. Eu fui recentemente dar uma palestra para o Conselho da Mulher da CIF e foi unânime todas que estavam lá. Meu Deus, eu não sabia que tudo isso ia acontecer. Gente, nós estamos há
3, 4 meses, né? Do que vai realmente acontecer. Então, e se tem algo que acontece no Brasil e que realmente funciona, é pagar impostos, né? Fiscalizar e cobrar impostos. Não tem jeito, não tem como fugir. Isso. Tem E vai piorar. Porque com a entrada do split payment, que as empresas não estão se dando conta disso, né? Que é a retenção do imposto na operação financeira. Não vai mais haver possibilidade nenhuma de não pagar imposto. Né? A hora que eu for pagar aqui o patrocínio da Rádio Clube, vocês vão receber já líquido de imposto. As pessoas não estão entendendo isso. Então, quem tem hoje negócios que talvez a sobra esteja ali um pouquinho na parte da sonegação que eventualmente ainda faz. Quem está usando o capital de giro com imposto que não está sendo recolhido, não vai mais poder fazer isso. Então, hoje, por exemplo, as empresas do Simples, elas faturam e recebem esse valor e às vezes tem 40, 45 dias para pagar o imposto, então ficam com esse recurso, tem um capital de giro ali sendo usado, não vai mais ser assim? Não vai mais já vai receber líquido. E aí, às vezes, eu falo para o empresário, não vai dar conta. Eu falei, gente, isso já acontece num monte de coisa. Quando você compra um alimento por essas plataformas, como o iFood, etc., vocês obviamente imaginam que quando a gente paga lá R$100, vai lá 80 para o restaurante e 20 já fica com o iFood. É isso que o governo vai fazer com o imposto, né? Então, os impostos serão retidos nas operações na hora de pagar e receber. Então, assim, não tem mais como sonegar nada. Então, isso, e a Receita Federal já está testando isso com os 50 maiores RPs do Brasil convidados para isso. Isso já está funcionando, né, nos testes. E aquilo que você falou muito bem, né, Cláudio? Se tem um negócio que funciona no Brasil, é a cobrança de impostos, o cruzamento de dados que a Receita tem. A gente é exemplo para o mundo. Até os americanos vieram aqui copiar isso, né? Então, alguém tem dúvida que a Receita vai botar isso em operação? Eu não tenho nenhuma. Exatamente. Né? Até semana passada, quando eu falava sobre isso e principalmente trazendo para a vida nossa do cotidiano, a nossa vida, nós que estamos empreendendo, você que está aí no outro lado empreendendo, fazendo a sua vida acontecer, muitas vezes você não consegue dar conta de tudo, porque você tem que entender do seu negócio. Aí o que você precisa? Você precisa de um escritório de contabilidade que faça tudo isso para você, que te ajude, que tenha esse entendimento e que chame você, como vocês estão fazendo um lindo trabalho com os empresários, empreendedores da cidade, inclusive trouxeram até os MEIs, e isso é muito importante porque dá oportunidade para todo mundo, né, Elis? Porque a gente viu agora na semana passada e retrasada que estourou aquela história do combustível lá em São Paulo, naquela condição. Por quê? Porque eles não pagaram impostos, eles foram descobertos por causa disso, ou seja, não tem mais esse negócio, vamos dar um jeitinho, a gente vai ali. Precisa a história de das seriedade, farmácias, né? em São Paulo, né? Então, Sim. assim, na verdade, o governo hoje tem, a Receita tem muito cruzamento de informação, né? Acabaram de lançar o CIB, né? O Cadastro Imobiliário dos Bens, né? Então, a gente vai ter aí uma espécie de CNPJ para cada imóvel. Então, assim, o aperfeiçoamento tem andado a passos largos. Uma pena que não anda na mesma linha o retorno dos impostos arrecadados. A gente espera que isso, né? Seria tão bom, né? Isso um dia acompanhe. Mas para cobrar tá bom, tá eficiente e o cruzamento é muito grande, né? Então, o que a minha aflição é assim, obviamente que nós lá na De Paula vamos ajudar o cliente a tomar decisão, vai ter que fazer muita conta, vai ter que simular, vão ter negócios do mesmo segmento que vão ter que ir para um caminho tributário, outro para outro, porque vai depender quem quer ter o cliente, você vende B2B, você vende B2C, quem quer ter o fornecedor, teu fornecedor vai vir com crédito, não vai, a gente está caminhando para um IVA, né? Que muito mais moderno, nós estamos caminhando para uma unificação de impostos a nível nacional, mas nós vamos ter um período de transição pela frente de até 2033, então é muito desafiador o que a gente vai enfrentar. E eu, infelizmente, acho que vão ficar empresas pelo caminho, aquelas que não buscarem
fazer essas contas, vão ter que, às vezes, trocar de fornecedor, vão ter que nichar para determinado tipo de cliente. Vai ter muita coisa para ser analisada, terceirizar algumas coisas, porque daí vão ter crédito e não ter na sua folha de pagamento. Então, assim, vai ter muita análise para ser feita. E não tem empresas do Simples dizendo assim, eu sou do Simples, eu não vou ser afetado. Bobagem completa. Talvez você tenha que sair do Simples para continuar em pé, porque senão você vai receber, depende de quem você compra, depende para quem você vende, tem análises a serem feitas. O teu cliente às vezes vai exigir que você saia do Simples. De novo. Porque é questão de créditos. Você na palestra deixa muito claro sobre isso, né, Elis? Você tem que realmente entender qual é o seu negócio. E aí, qual que é? Claro que uma boa assessoria vai fazer muita diferença, a gente sabe da nossa responsabilidade. Mas tem muita coisa, e por que a gente tem feito muita provocação? Que depende do empresário. As análises, por exemplo, a gente precisa minimamente de ter um histórico para fazer análise, né? Falar com o seu software, entender se o seu software hoje que você usa vai estar preparado para esse período de transição. A gente tem mandado muita informação para cliente, às vezes o programador fica teimando lá com a gente. Não, mas a minha empresa do Simples. Aí eu tenho que mandar a nota técnica. Ô, criatura, a nota técnica já saiu faz meses. Você já devia estar adaptando o teu software para atender teu cliente. Ah, mas a minha empresa é do Simples. Ok, mas se ele compra de um fornecedor que não é do Simples, ele tiver que fazer uma devolução de mercadoria, ele tem que devolver o crédito de imposto. Esse campo na nota tem que existir. Então, existem assim, N situações que o empresário tem que fazer. Tá? O empresário tem que fazer. É o despertar do empresário. Né? O empresário, melhorar às vezes a equipe interna, terceirizar alguma coisa que a equipe interna não vai dar conta. Por outro lado, tem trabalho, tem bastante análise, só que quem fizer a tarefa de casa vai ficar muito mais competitivo. A gente fez simulações de negócios que inclusive dá para baixar o imposto a ser recolhido, se fizer a tarefa de casa bem feita. Fazer tudo certinho. Não é? Todos os casos vão pagar mais imposto? Não necessariamente. A gente acha que a área de serviço vai ser penalizada sim, a área de imóveis sim, alguns segmentos sim. Mas com o ICMS girando hoje na casa de 19,5%, pode ter atividades comerciais que não faz mais sentido nenhum ficar no Simples e pode até pagar menos imposto. De novo, análise, cálculo, histórico para poder fazer análise, minimamente um RP que forneça as informações. Você veja, tudo isso que eu estou falando aqui, uma consultoria boa faz diferença sim, senão vai tomar decisão equivocada. Mas para a gente agir, tem tarefas para serem feitas dentro dos negócios. E às vezes os menores é o que estão com as margens menores. Você fala assim, isso é só para empresa grande. Não, criatura. Pode ser que o teu negócio não resista se você fizer essas análises, né? Porque, veja, eu vou ter 40 dias menos dinheiro no meu caixa, no meu giro, né? Eu tenho que fazer porque assim, essa apuração de imposto assistida que o governo está chamando, porque o governo ele que vai calcular teu imposto, porque ele já vai reter o imposto na fonte. Só que, obviamente, isso vai ter problemas, né? E aí, quem que vai fazer a conferência do que o governo fez? Né? Então, nós vamos mudar a estrutura do escritório grandemente, porque eu vou ter que antecipar muita coisa. Então, uma nota fiscal errada, emitida errada, ela vai gerar uma apuração de imposto pelo governo errada? Então, eu vou ter que me antecipar na orientação para o cliente e vou ter que conferir o que o governo fez e dizer, seu governo, o senhor pegou imposto a mais do meu cliente aqui, ó. Era uma devolução, não era um novo negócio, né? Porque os negócios vão continuar acontecendo. Elisa, a gente pode dizer que isso que vai acontecer, essa reforma tributária que vai acontecer, é como aconteceu lá atrás na industrialização, o boom da industrialização do Brasil, do mundo, que quando mudou foi aquela coisa de indústrias, empresas. A gente pode dizer que, referente a isso, o BAC vai ser assim? A gente pode dizer que
vai reduzir enormemente a sonegação fiscal e facilitar enormemente, mais do que já é, a cobrança efetiva de impostos. Em função disso, nós vamos ter uma mudança muito grande nos negócios, né? O impacto é grande, né? Então, eu acho que sim, a gente tem isso que nós estamos só mexendo nos impostos de consumo. A reforma contempla na sequência mexer nos impostos sobre patrimônio, mexer nos impostos sobre a renda e mexer nos impostos sobre o trabalho, né? Então, lá em 2033, Cláudio, o Brasil vai ficar um país muito mais competitivo a nível de questão tributária, muito mais simplificado, vai exigir dos municípios e dos estados ações efetivas públicas para atrair consumo, porque hoje o imposto é recebido, por exemplo, não interessa mais para Foz do Iguaçu atrair indústria. Porque se essa indústria vende para um produto consumido lá em São Paulo, o imposto vai ser arrecadado lá em São Paulo. Hoje, Foz precisa olhar para atrair consumo. Porque o imposto será repassado para os entes, município e estado, pelo consumo no local. É uma mudança muito grande, entendeu? É gigantesco, Elise. Isso significa também que o país inteiro vai ter a mesma alíquota, aquele negócio das prefeituras dizer vem pra cá, porque aqui vai ser diferente. Acabou a guerra fiscal. Acabou? Acabou. Então hoje, por exemplo, a gente perde importadoras para Santa Catarina em função dos benefícios deles, eles não vão ter mais. O jogo fica igual nisso, tá? Então e veja como isso é interessante. O que vai fazer diferença nos negócios? Gestão. Hoje tem negócio competitivo porque ele está aproveitando o super benefício em algum local. Esquece? As prefeituras, né, trazendo para atrair. É gestão. O cliente, o empresário comprar melhor, o empresário ter uma logística melhor, ser muito mais eficiente. Duas coisas não vão ter mais. Os benefícios fiscais e a possibilidade de sonegação e não pagar imposto. Porque olha as farmácias lá em São Paulo, aquele escândalo. Como é que aquela rede cresceu? Sonegando imposto. Esse jogo termina, não tem mais. Porque o imposto é retido na fonte. Então, o jogo fica mais igualitário. Só que, veja, o meu compromisso enquanto empresário de estar preparado, de estar com o dado na mão, porque o jogo vai ser igual para todo mundo. Lá no Maranhão, aqui em Santa Catarina, São Paulo, etc. Olha só, Elise, e para quem está nos ouvindo assim de uma forma bem simples e prática, não adianta eu achar que eu não vá pagar imposto, porque na hora que eu for atender ou for fornecer, ali naquele momento é que vai acontecer. Exatamente. Isso? Exatamente. A sua nota fiscal é R$1.000, o imposto vai ser por fora, é uma das mudanças, né? Então vai lá ter R$1.000, R$280 de IVA, o total é 1.280. A hora que a gente pagar isso, os 280 o governo já segura ele e te recebe os 1.000, entendeu? Então, estou exemplificando aqui, nós vamos ter mais transparência no pagamento de imposto, mas o imposto será retido na hora que o cliente pagar. Olha só, o Adilson Pazini tá mandando meu professor, meu querido professor. Tá dizendo que tá lá no aeroporto e tá ouvindo a entrevista e mandando os parabéns. E eu sempre falo aqui na rádio, sempre digo pra Elisângela lá nas redes sociais, olha o nosso orgulho de ter uma profissional com todo esse conhecimento, toda essa bagagem, palestra no Brasil inteiro, nós temos que aproveitar. Então, Pazini, quando a gente pode trazer ela aqui, a gente tenta aproveitar o máximo. Meu querido professor Pazini acabou de ser cidadão honorário, né? Um abraço enorme para ele. É ele que escreveu o livro, né? Sim. Tem um livro. Pazini, você tem que vir aqui na rádio para a gente falar desse livro. Elis, me conta uma coisa. Quais são os principais erros que você observa nos empresários para se tratar desse tema? Eu acho que é a falta de profissionalização no trato dessas informações que têm impacto no imposto. Eu brinco quando eu dou treinamento lá no escritório, falo, gente, não dá mais para pegar aquele piazinho pançudo que passou na rua e botar para alimentar o sistema URP, pegar o estagiário que está sem fazer nada, aí ele vai alimentar o meu RP em relação a produtos, estoque, tributação.
tem muita perda nisso, né? Então, assim, precisa profissionalizar essa parte, porque é aí que vai dar a diferença nisso. Então, a gente super entende que está muito difícil para o empresário. E a gente falava aqui nos bastidores, né, Cláudio? Tem que cuidar de marketing, tá difícil ter gente, tá difícil sobre todos os aspectos. Os negócios caíram margem, a capacidade econômica tá reduzida, a gente sabe de tudo isso. A notícia, assim, é que tá ruim para todo mundo. Então, por outro lado... tem algo que é bom, é que tá ruim para todo mundo, né? Tipo, Ninguém que tá sendo privilegiado. Me dá chance de eu criar diferenciais competitivos, né? Os negócios estão mudando, né? A gente não dá mais para fazer... E a velocidade da mudança, ela é enorme, né? Então, para todos os negócios também, né? Então, o consumidor muda. Cada vez que os movimentos acontecem, o consumidor muda, o nosso negócio tem que se adaptar. Todos os negócios, né? Então, só que se o cenário é esse, o quê? Que vou fazer do limão uma limonada. Então, eu não tenho mais mão de obra especializada em todas as áreas, vou pensar em terceirizar. Eu acho que a especialização, nichar, olhar de novo para quem é teu fornecedor. Será que, por exemplo, a minha empresa, eu estou atendendo hoje varejo e atacado? Será que é isso mesmo? Onde é que está a minha margem melhor? Será que eu preciso botar energia nesses dois? Será que eu dou conta de botar energia para atender varejo e atacar? São reflexões. E a gente viu muita mudança com a internet no varejo e atacado. As pessoas estão tirando os atravessadores também. E tem gente que está penando e não está entendendo, né? E tem movimentos externos muito à revelia dos nossos negócios. Agora, por exemplo, tem uma plataforma enorme que vai vender remédio. Exatamente. Será que isso vai mexer com as farmácias? Óbvio que vai, né? Então, o que as farmácias vão... Mas isso eu dei um exemplo, mas em todos os negócios, Sim. né? Então, eu digo assim muito para os meus clientes, faturamento é vaidade. Interessa a última linha. Quanto é teu lucro? Quanto você quer ter de lucro? Então, às vezes o empresário se engana, mas eu faturo 1,5 milhão por mês. Ok. Tá. Quanto é tua linha final? Quanto é teu resultado? Elias, Talvez você faturando 500 mil dê mais resultado. Então, são análises e os números, eles são resultados dos comportamentos. Número é resultado de comportamento. Então, isso tem que ser mantra para nós, sabe? Oi, Elis, mas por essa visão, assim, não sei se o que eu vou falar aqui tem cabimento, mas a gente vai ver, então, muitas empresas fecharem ao longo desses próximos 3 anos. Não tenho dúvida nenhuma. Absolutamente dúvida nenhuma. Grandes, médias, pequenas, muita empresa vai ficar pelo caminho. A gente não pode se enganar por números que são divulgados, que têm enormes distorções de desemprego, né? A gente tem número que não dá para ser comemorado. Por exemplo, eu não comemoro um número aqui em Foz, que é da gente ter 33 mil mês. Para mim, esse número, ele diz mais coisa ruim do que coisa boa, né? Então, todo mundo MEI mesmo? Ou é força de trabalho disfarçada? Ou a tal da pejotização, que vocês deram uma palestra incrível, torta, errada, que depois vai do desdobramento lá na frente. Tudo tem consequência, né? Tudo tem consequência. E volto a falar, tem muito empresário que faz errado e não é por má fé. É por desconhecimento, falta de orientação. Tá puxado pro empresário, eu sei disso. Oi, Elis, eu sei que você tem hora, então, são 9h19. Eu só queria que você dissesse pra gente quais são os processos internos que precisam ser revisados com prioridade no ano de 2025 e puxando esse gancho, que você já chame a nossa audiência para palestra, para a pessoa que está nos ouvindo. Eu não sou empresário, mas conhece alguém, por favor, passe esse recado, porque é muito importante para a saúde financeira dessas pessoas. Bom, a tarefa número 1 é olhar para que ERP você usa. Ele vai ter que estar preparado para, independente do porte do teu negócio. Por exemplo, a nota fiscal em 1º de janeiro, ela é uma nota nova, unificada para todo tipo de negócio. E olhar a alimentação desse teu sistema em relação ao conteúdo para poder proporcionar para análise de que regime tributário a gente vai.
Você tem que ter na mão quem é teu cliente é varejo, teu cliente é a empresa, essa empresa é que porte, ela vai querer o crédito de imposto, ela não vai, então eu tenho que fazer análise dos meus clientes, analisar meus fornecedores. Meu fornecedor é grande, é pequeno, ele vai vir com IVA, ele não vai vir com IVA, porque pode aumentar significativamente o preço de custo do meu produto. Então, RP, cliente, fornecedor, são as 3 primeiras tarefas que eu tenho que ter isso na mão para possibilitar que a gente faça uma análise. E o quarto recado para empresário: filtre as informações que você recebe, desconfie, peça a base legal, questione, porque tem muito empresário sendo enrolado. E eu tenho uma preocupação enorme com isso, porque ele vai deixar de gerar emprego, ele pode comprometer a renda da família, tem um compromisso por trás disso tudo. Então, não acredite em qualquer informação que você receba. Duvide, questione. Vai atrás de uma informação que dê segurança para o teu negócio ficar em pé. Perfeito. Quais são as imersões desse mês promovidas pela De Paula Contadores, Elis? Nós vamos fazer agora dia 16 de setembro, a gente está chamando inclusive de imersão na reforma tributária, porque a gente vai passar tudo isso que você acabou de perguntar para mim. O que eu tenho que olhar em nota fiscal, o que eu tenho que olhar em clientes, o que eu tenho que olhar em fornecedor, assim, tentar pegar na mão do empresário e conduzir ele. São 4 horas, né? Eu sei que é super puxado para o empresário ficar com a gente 4 horas. Mas é uma delícia, porque eu já estive lá e eu vejo que é muito dinâmico, é muita a gente tenta, assim, traduzir na linguagem dele, né? Outra própria troca entre empresários, isso é muito rico, né? A dúvida de um... Às vezes o outro nem sabia que tinha aquela dúvida. Às vezes um levanta a mão, vai fazer aquela pergunta e diz, mas era isso mesmo que eu ia perguntar, pronto, está respondido. Né? Essa é dia 16, e uma que eu queria dar bastante destaque é do dia 25 de setembro, que a gente vai falar de planejamento patrimonial e o impacto nos imóveis em relação à reforma tributária, porque esse é um tema assim que tem que tratar separado, né? Porque a gente deve ter aí, tudo indica que o imposto que a gente tem hoje para sucessão de patrimônio, né, ou sobre herança, ele deva dobrar para janeiro do ano que vem, né? Hoje o nosso ITCMD é de 4% e ele deve ir para 8% em janeiro. Então a gente vai fazer uma provocação com as pessoas no sentido de antecipar eventualmente alguma transmissão de bens para filhos, e também vai falar um pouco desse CIB, né, que é esse cadastro de imóveis aí brasileiro, que vai ser muito difícil sonegar recebimento de aluguel, né? O governo vai cruzar onde você mora, claro, se isso está como propriedade tua ou não, ou de quem é a propriedade disso. O cartório vai mandar o cadastro de todos os imóveis do país e vai linkar com o teu domicílio que você informou. Olha. Quer dizer, como é que você mora num imóvel que não é teu. E eu tenho vários imóveis que quem está morando é terceiro. Então, já deu para entender para que caminho a gente vai, né? Então, e aí tem mais um combate forte aí, a sonegação nesse sentido. O meu sonho é que todo esse desdobramento que está sendo feito para nós, né, brasileiros, seja empreendedor aí, pequeno, médio, grande, que seja com retorno desses impostos aí, né, com sanidade, segurança, né, educação é o que a gente precisa. Elis, qual é a principal mensagem que você gostaria de deixar para quem ainda não começou esse processo de adaptação? Em uma frase para a gente encerrar o nosso bate-papo. Corra atrás das informações da reforma tributária, porque ela vai impactar no seu negócio, independente do porte que ele tenha. Perfeito. Então, agora é no dia 16. Dia 16/9 e no dia 25/9. No nosso Instagram lá, depaulacontadores.com.br, lá no link da bio, lá. Meu marketing mandou falar isso, que é no link da bio. No link da bio. No link da bio tem todas as informações dos eventos, do que está acontecendo na De Paula. E a gente, eu tenho, além do negócio, né, claro que a gente dá muita atenção para os clientes, mas eu tenho uma preocupação além do negócio, né, porque se os negócios fecharem na nossa cidade, isso é uma onda, né? Exatamente. Independente de ser meu cliente ou não, cada negócio fechado, ele tem impacto na nossa cidade, né? Então,
Eu tenho feito palestra onde me chamam de Rotary, não sei o quê, porque eu falei, gente, tem que olhar para isso, né? Porque a gente não quer nenhuma família aí tendo que fechar o seu negócio em função de não ter se adaptado, né? E às vezes acabar com tudo de um sonho de uma vida de trabalho, de investimento e acabar, né, Elisângela? Então, assim, eu queria primeiramente agradecer muito a sua presença aqui e convidar a nossa audiência para que estejam presentes. Quando a Elisângela estiver lá no topo da palestra, lá onde quer que esteja, né, seja na CIF, seja no Sebrae e empresas, vão, porque realmente é uma profissional extremamente renomada, está com uma agenda nesse mês de setembro, viajando muito, então é um grande privilégio, eu sempre digo, ter uma profissional assim como o seu renome em nossa cidade. Nosso agradecimento por você ter vindo aqui. Imagina, Cláudia, é só chamar que eu venho, muito obrigada, eu me sinto muito bem aqui. E vamos olhar para a reforma tributária, enfrentar ela de frente e transformar ela em oportunidades. É isso, então foi assim o nosso bate-papo dessa manhã gostosa de segunda-feira, começando bem. Olha como a gente começou a nossa segunda-feira, falando com a Elisângela de Paula Kuhn, advogada, contadora, palestrante, presidente da G Brasil e também esposa, mãe e avó da Martina. A gente não pode esquecer isso. Fica com a gente porque muita música e informações vai rolar aqui na Rádio Clube nesse Bom Dia.